desandar, tenta resistir. No caminho só encontra o mal. Cristo quer te dar o amor que te transforma e dá segurança. Cristo quer te dar o amor, transformar você, um novo ser será. Tranquilo então ficarás, pois Cristo te chamou e te deu perdão. Estamos de volta com o programa Família, recebendo aqui o casal, a família Guidelli, o casal senhora Inês e o senhor Luiz Carlos. Estamos falando aqui, batendo um papo muito interessante sobre o que um grupo de autoajuda faz dentro de uma família. E, portanto, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programa abc@netservicos.com.br ou pela linha hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas. E também com a participação dessa moça bonita, da Ellen Cristina. Voz bonita, não é? Gostoso, não é? Bonito. Muito bom. A gente fica naquela expectativa. Sempre tem alguma coisa boa, Sempre. não é? Uma letra gostosa, que tem a ver com o que a gente está falando. Mas me diz o quê? Assim, o que o grupo trouxe de interessante para vocês, que os prenderam, uma vez que já no primeiro dia você já quase foi embora? Olha, eu percebi assim, à medida que eu fui ficando, eu percebi o seguinte, que valia a pena se dar essa oportunidade, que é aquela, porque tinha pessoas lá, que estavam tendo sucesso, né? É aquela coisa do espelho mesmo, né? Puxa, para mim também vai dar certo, né? Aqui eu vim buscar, eu também vou conseguir. E a gente escutava isso daí, puxa, você tem que perseverar, você tem que se dar essa oportunidade, né? E eu fui, sabe, acreditando realmente, falei, vai dar certo, é o falar, é o escutar. E o que me fez mesmo, assim, o que marcou mesmo, que eu falei, encontrei algo mais do que eu estava precisando. Falando de mim, é evidente, o que me segurou mesmo no grupo foi a parte espiritual dele. Ele não tem aquela filiação religiosa, né? Interessante, né? Não tem essa coisa. Mas eu percebi que a parte espiritual dele é muito forte. Ele é muito forte, a base dele é muito forte. E aquilo mexeu comigo, né? A Inês, a minha esposa, ela sempre teve assim um envolvimento maior com uma religiosidade, com uma espiritualidade, né? E eu sempre fui... Eu tenho a minha crença, eu tive uma formação católica, mas não praticante, aquela coisa, né? E ali no grupo, quando eu senti isso daí, eu comecei a ver diferente as coisas, eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a... É como se eu tivesse vislumbrado um novo caminho para a minha vida. Aí aquela coisa do estar aqui pelo meu filho, ela não era mais o predominante. Foi interessante nesse momento aí, que foi o terceiro, quarto mês de grupo, né? Não era mais o predominante, porque até então eu estava lá pelo meu filho, né? Mas quando eu tive esse contato, eu assimilei isso daí, já era mais para mim mesmo. Sim, você sentiu no grupo um calor, uma unidade, Exatamente. uma presença, Exatamente. aquela coisa do interesse muito grande pelo que está acontecendo, pela evolução. Exatamente. E eu percebi assim que
realmente, se eu quisesse fazer alguma coisa pelo meu filho, uma pessoa que eu amo muito, por isso que eu fui lá, né? Eu tinha que começar comigo. Fazer uma reforma, mudar algumas coisas. Exatamente, era a proposta. Que até esse tanto a gente escutava, né? Mas não absorvia isso, né? É interessante o que você está falando, porque geralmente o casal vai sempre pensando que o filho tem que mudar. E você está dizendo que você percebeu que você deveria também mudar. Exatamente. Quando eu tive esse contato com essa parte espiritual, né? Porque a gente fica um tempo ali, depois vai passando, né? E ali que eu percebi isso daí. Eu percebi que eu tinha que começar comigo realmente, né? E o que você fala, computa como espiritual? Porque quem está, o assinante que está ouvindo, pode pensar assim, uma igreja, você já falou que não é. Ou o que você chama de espiritual nesse momento com o contato com o grupo? Eu percebi assim, outro dia me perguntaram, nós fomos para uma escola, né? Falar para um adolescente, pela casa, né? E eu falei de espiritualidade. E um aluno lá me perguntou, pô, o que é espiritualidade? No meu entendimento, a espiritualidade que eu percebia naquele instante era assim, você viver em harmonia com o seu semelhante, independente de sexo, de cor, de raça, de credo, de poder aquisitivo. É viver em harmonia realmente, né? Para isso eu tenho que ser harmônico. Para isso eu tenho que acordar bem, eu tenho que passar meu dia bem, eu tenho que dormir bem, porque senão eu não estou em harmonia. E prestando atenção nas suas atitudes para estar bem. Para estar bem, exatamente. Esse é o se rever, que é a proposta do grupo. Para que você se reveja como pessoa, se reveja como pai, se reveja como profissional, como amigo. Em síntese, se reveja como um ser, né? Porque nesse momento, se você me permite só mais um instante, é o seguinte, nesse momento que aflorou, né, que eu percebi isso daí, eu também escutei uma coordenadora da casa, ela falou algo que mexeu, né? É aquelas coisas, né, que a gente, esse marcou. Porque até então, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou aqui, né? Por quê? Era um monte de porquê que eu tinha em mente, né? Mas aí, essa pessoa, né, ela disse assim, olha, quando você mudar a pergunta do porquê, para que você está em um grupo, talvez você encontre um caminho, né? Talvez você encontre a resposta. E foi por aí mesmo, sabe? Eu comecei a falar, pô, para quê, né? Então, para mim, né? Era para mim que tinha que começar. Maravilha. E aí novos caminhos foram abrindo. Caminhos. É assim, conceitos, pensamentos, atitudes. É difícil, porque a gente já, né, tem uma formação, 50 anos aí, né? É difícil. Mas você tem que se dar essa oportunidade, né? Você tem que acreditar, poxa vida, que eu posso melhorar, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um esposo melhor, eu posso ser um amigo melhor, né? Bom, melhor com o quê? Melhor com aquilo que eu identifico que eu tenho que mudar. Só eu posso identificar isso. Agora eu vou saber se é verdade. Inês, ele está dizendo que novos comportamentos foram necessários para dar, assim, um novo colorido na família e se aproximar nessa integração de carinho, de atitudes. Você percebeu ou você também fez essa cobrança consigo? Não, houve essa mudança mesmo, né? Eu vi muita mudança na família em si, né? Primeiro que a própria tratamento exige da gente, né? Porque lá a gente aprende que nós não somos um exemplo, nós somos o melhor exemplo, né? Então já começou, porque na nossa casa tinha bebida, né? Luiz nunca foi alcoólatra, mas tomava cervejinha, né? Então isso nós cortamos, todo tipo de bebida nós cortamos em casa, começou a haver mais disciplina em tudo, né?
E com isso ele também foi melhorando, porque ele estava num processo assim, de um nervoso muito intenso. Então ele também achou o equilíbrio dele, né? Ficou mais tranquilo, mais calmo, né? Então dava-se para conversar. Então fluiu, por isso fluiu muito bem o tratamento do Henrique, né? O Luiz falou que houve necessidade de uma mudança de comportamento e ele mudou a pergunta de por quê, ou como, ou para quê. Né? Para que eu estou aqui? Ele percebeu que era para ele mudar. E aquela coisa daquela preocupação com o filho que vinha de madrugada, como é que ficou? É que nem eu te falei, o tratamento exigiu uma mudança geral na família toda. Então, depois que o nosso filho aceitou o tratamento, né? Então, a gente aprende que tem que fazer mudanças, aprende que tem que mudar tudo, porque então ele começou a ter, ele teve, e por si só, como ele aceitou o tratamento, então, por si só, também ele fez as mudanças dele, nosso filho no caso, né? Então, ele não saía mais, né? Por um bom tempo, ele ficou sem sair, saía só com a gente, ia para as reuniões, né? Aquelas amizades, aquelas velhas amizades dele se afastaram, né? As velhas amizades se afastaram. E na época o que permaneceu, tudo aquele ambiente, aquela coisa que ele vivia, foi a faculdade. E na época ele fazia a faculdade e nós optamos para continuá-lo deixando, vamos ver como que ele ia conseguir caminhar com o tratamento e com a faculdade. Porque daí, no momento, para nós, o mais importante foi ele ficar abstêmio, né? Foi ele realmente incorporar o tratamento. Para nós, o mais importante era isso. Trabalho, faculdade, isso ficou em segundo plano. Então ele parou. Ele ficou, eu acredito que ele ficou mais de ano sem sair mesmo. Não foi propriamente uma imposição nossa, não. Foi porque ele aderiu ao tratamento, ele incorporou o tratamento e o tratamento sugere isso. Você se afastar de velhas amizades. Isso tudo porque o Henrique, nós passamos em consulta lá e foi sugerido que ele fizesse o tratamento em casa. Então, a recuperação dele foi feita em casa. Ele não precisou de internação. Então, por isso, essas mudanças. Mesmo porque ele aceitou, ficou muito mais fácil. Aceitou limites, aceitou então, a conversa ele não com os saía, pais. ele ficou sem carro, né? Ele ficou sem carro. Então, mudou. Né? Mudou completamente aquele tipo de vida que ele tinha. Então, daí, por conta disso, nós também ficamos tranquilos, porque ele já não saía à noite, saía com a gente. Participava das reuniões. Participava das reuniões, então ficou mais fácil para a gente também o tratamento, né? Então, porque como ele aceitou, então a gente ia para a reunião, né? Conversávamos, né? Não, porque ele tem que conversar com os iguais dele, na sala dele, né? Não sobre a dificuldade dele, nem nós conversávamos a nossa dificuldade, né? Mas conversávamos sobre as próprias reuniões mesmo, sobre temas. Então, ele ficou mais presente dentro de casa, que já não era presente, né? Isso